Eu continuo aqui o debate e vou começar pelo Tiago. Esse caso, Tiago, reforça o discurso de que o governo Bolsonaro foi negligente com povos originários? Luciana, nós sabemos que, de fato, o ex-presidente Bolsonaro não tinha ali uma visão, né, da importância de se cuidar dos povos originários do Brasil. E mostra também suspeitas, mais uma, né, de corrupção no governo anterior. E a minha opinião em relação a esse caso é a mesma opinião em relação aos casos de corrupção do PT e em relação aos casos de corrupção do governo Bolsonaro. Tem que se investigar, tem que ir até a fundo para entender quem é do governo Bolsonaro, caso isso se comprove, que foi o responsável por este caso aqui de superfaturamento. Por que decidiram fazer uma compra de carne de pescoço a R$200 e tantos o quilo? Quem se beneficiou disso? De quem é a empresa que vendeu para o governo algo tão superfaturado assim? Essa empresa tem relação com alguém do próprio governo que manipulou os resultados da compra para se beneficiar? A nossa posição é sempre a posição institucional, que qualquer caso de corrupção seja investigado, os culpados punidos, presos da forma como for, como manda a lei. É essa a posição que nós temos e nós vamos manter essa posição se for no governo Bolsonaro ou se for no governo Lula. Ao contrário do que a gente vê nossos colegas da esquerda fazendo, que passam pano para desmandos e casos de corrupção no caso do PT, eu jamais passei pano para nenhum desmando, nenhum caso de corrupção dentro do governo Bolsonaro. Então, espero, né, que essa situação possa ser esclarecida, que se possa punir novamente os responsáveis e, se for o Bolsonaro que mandou comprar carne superfaturada para mandar para a Amazônia, que ele seja punido e preso por isso também. Aqui a gente não passa pano para ninguém. Nesse caso, não é nem carne de pescoço, tá? Que, aliás, é uma expressão que a gente usa para mostrar como é difícil tirar carne de pescoço. É o pescoço mesmo, porque tirar carne de pescoço de galinha, aí eu acho que até valia os R$260 o quilo. Ô, Tardelli, você. Olha, é tão bizarro isso, né? Porque, primeiro, que não fazia parte da alimentação dos povos originários que se pretendia beneficiar. É tão bizarro que eu coloco em dúvida se foi entregue, se essa venda existiu efetivamente ou se ela ficou só num plano contábil e o dinheiro que saiu para algum lugar. O fato é que vem na política de desmanche do governo Bolsonaro dos povos originários. Essa é uma denúncia a mais. E não é sequer a mais grave. A mais grave ainda é a questão Yanomami, que é uma questão que está pendente. Essa vai ficar para os funcionários. E aí me parece, o acerto de se colocar a FUNAI na mão de quem interessa a FUNAI, que é o índio. Olha, a presidenta da FUNAI é uma representante dos povos originários. Foi ela que levantou essa situação. Ela que foi que na administração viu o absurdo daquilo ali. A FUNAI sempre foi um órgão branco do colonizador. Pela primeira vez, ela vem e é entregue a quem dos povos originários deveria ser entregue desde o primeiro dia. E já nas primeiras semanas de gestão, aparece eles vão acabar descobrindo que a FUNAI era uma dessas terras de ninguém. Não tenho dúvida disso. O Poit, o que a gente tem, de fato, é a compra de carnes superfaturadas, num valor assim absurdo, né? R$260 um quilo de pescoço de galinha, quanto custa R$11, comprado pelo próprio governo, como disse o Leandro Rezende. Essas carnes não fazem parte do hábito alimentar daqueles povos do Vale do Javari e também, se fizesse, elas nunca chegaram. Lu, é o fim da picada, é um absurdo completo. E aqui, assim como o Thiago, a gente não passa pano para ninguém e não tem político de estimação. Eu vou contar uma historinha para vocês que vai ilustrar bem isso. Tem um grande economista aí, Milton Friedman, falava das 4 formas de você gastar o seu dinheiro. Gastar o seu dinheiro com você. Você vai se preocupar com o custo e com a qualidade, com o que você precisa. Segunda forma, gastar o seu dinheiro com alguém que você gosta, sua esposa, por exemplo. Você vai se preocupar com o custo, mas você vai se preocupar com o que ela precisa, ou o presenteado precisa. Agora, quando o dinheiro não é seu, tem 2 últimas opções. Gastar o dinheiro do outro, do pagador de impostos, por exemplo, com algo que é para você.
Aí aqui, ó, atrás de mim lá longe, tem muito político que vive de privilégio, vive como reis, com o dinheiro dos outros, mas a qualidade é para ele se preocupa. A última maneira, Lu, é este caso aí. Gastar o dinheiro dos outros, do pagador de impostos, com algo que não é para você. Aí o que acontece? Paga R$260 no quilo do pescoço de galinha, quando custa R$10,70, e compra pescoço de galinha e itens que os índios não precisam, ou que não comem, ou que não faz parte da dieta. O Leandro falou ali, Lu, tem dois problemas. Um, que não faz parte da dieta não é o que eles estão precisando. Precisava de anzol para pegar peixe lá e comer peixe, e sal para salgar. Dois, também não tem geladeira, estraga tudo. As carnes enviadas estragam. E o pior, para completar, além dessa quarta forma aqui que os governos, não só Bolsonaro, mas Lula, e os demais governos costumam fazer, porque gasta dinheiro do povo para o povo e não se preocupa com o que o povo precisa, o pior é que nem chegar o pescoço de galinha chegou. Então, essa historinha ilustra um pouco como a gente tem que cobrar os governantes, fiscalizar e ficar em cima, seja o governante que for. Porque o dinheiro é nosso, pagadores de impostos. A gente tem que receber de volta conforme as nossas necessidades. Não só nós aqui, como os indígenas e todos que estão no território brasileiro. Muito bem, Juliano. O discurso é muito bonito, mas eu queria ver se ele também se aplica para o governador do Novo lá de Minas Gerais, que aumentou em 300% o próprio salário algumas semanas atrás. E por falar em passador de pano, pode ser que os amigos do Novo não passem pano para o Bolsonaro ou para o Lula, mas passam pano para quem faz conluio, para quem persegue os seus opositores usando os aparelhos da justiça, que deveria ser neutra, imparcial, técnica, né, juridicamente perfeita. Passa um pano para juiz que persegue o opositor para depois ganhar um cargo de ministro da Justiça, como aconteceu com o Sérgio Moro. Então esse papo de que não passa pano para ninguém é só até a página 2. Este episódio envolvendo as compras do governo Bolsonaro é mais um. Esse é um governo composto de corruptos de A a Z. Todos eles, é impressionante. Quer dizer, toda semana agora vai aparecer uma coisa nova. Era as joias que o Bolsonaro recebeu para vender a preço de banana a refinaria lá na Bahia, é a cocaína no avião, é a propina nas vacinas, é a produção pelo Exército de cloroquina no auge da pandemia, quando os recursos estavam escassos, o governo torrando dinheiro para provavelmente, ao que tudo indica, superfaturar a produção de cloroquina. Nesse caso aí é simples, follow the money. Qual foi a empresa que foi beneficiada, de quem o governo comprou essas carnes e fazer uma devassa? Porque Bolsonaro não pode ser preso ou condenado, me perdoem, porque fraudou o cartão de vacina. Esse sujeito cometeu crimes contra a humanidade. Ele depenou o Estado brasileiro no momento que o Estado brasileiro mais precisava, quando as pessoas estavam morrendo sem oxigênio. Então a resposta das instituições tem que ser muito dura nesse e em todos os episódios envolvendo esse desgoverno.